Olá, sejam muito bem-vindos à primeira edição do CDP Especial Eleições 2026, esse programa que traz aqui os pré-candidatos para essas eleições desse ano. E no programa de hoje eu estou recebendo Henrique Medeiros, que é superintendente de saúde do Ministério da Saúde aqui no Amazonas. O Henrique Medeiros é advogado e atual superintendente regional de saúde no Amazonas pelo Ministério da Saúde. Com uma trajetória política consolidada, ele foi vereador por 5 mandatos em Parintins, chegando à presidência da Câmara Municipal por 2 vezes. Ao longo da carreira, acumulou experiência tanto no Legislativo quanto na gestão pública, incluindo passagens pelo governo do estado do Amazonas. À frente da Superintendência do Ministério da Saúde do Amazonas, Henrique atua diretamente na articulação entre o governo federal, municípios e gestores locais, para fortalecer o SUS, especialmente em um estado marcado por grandes distâncias, desafios logísticos e desigualdades no acesso à saúde. Nos bastidores da política amazonense, seu nome também é citado como possível pré-candidato a deputado estadual nessas eleições, o que amplia o interesse sobre a sua visão de futuro para a saúde e para o desenvolvimento do estado. Muito obrigado por acatar o nosso convite. E seja muito bem-vindo ao CDP Eleições 2026. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade e o convite de estar participando dessa primeira edição do CDP Eleições 2026 e é uma alegria imensa estar aqui com você. Maravilha. Para começar, eu queria que o senhor explicasse para a gente o seu papel como superintendente em saúde aqui no estado do Amazonas. Bom, na verdade, a Superintendência de Saúde era nada mais do que a representação do Ministério da Saúde no território, né? Então nós estamos aqui para fazer o trabalho da relação interfederativa, dessa relação entre o Ministério da Saúde e os entes envolvidos com a saúde no território, Secretaria de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde, o COSEMES, que é o Conselho Municipal de todos os secretários de saúde do interior do estado do Amazonas, todos os ODCEI, a CASAI, todos os órgãos, o AGSUS. Então nós estamos aqui para fazer essa interlocução e chegar mais próximo, né, das pessoas que precisam de uma saúde de qualidade, representando o Ministério da Saúde aqui no estado do Amazonas. Maravilha. Então a gente pode dizer que o senhor é o ponta de lança do Ministério aqui no nosso estado, um estado que tem as suas peculiaridades, né? Tem uma logística diferente. Eu queria que o senhor comentasse sobre o que essa distância lhe causa como desafio no seu trabalho diário, essas peculiaridades mesmo geográficas do estado, o que isso influencia no seu trabalho aqui no Amazonas. Marcelo, a gente costuma dizer que na área da saúde, o que dá certo no Amazonas, vai dar certo em qualquer lugar do mundo, porque aqui nós temos desafios continentais, a nossa população ela é muito espalhada num território muito grande, e nós ainda temos que conviver com as grandes cheias, com as estiagens gigantescas que têm se repetido com muita frequência. E tem sido cada vez mais intensas. Mais intensas e repetidas, né? Sim. Sempre acontecendo com muita frequência. Então, assim, fazer saúde no Amazonas é um desafio grande, o Ministério tem essa consciência, tanto que nós estamos avançando já com alguns programas do governo federal nesse sentido, de ocupar os espaços, ocupar os vazios assistenciais e levar saúde de qualidade para quem mais precisa. Não é uma tarefa fácil, nós enfrentamos dificuldades imensas na questão territorial, mas o governo federal, pensando nisso, criou inclusive alguns programas, como o programa Agora Tem Especialistas, que é para levar carretas para os municípios onde se consegue chegar por estrada, para levar assistência especializada, sobretudo para aquelas pessoas que estão lá na ponta e que estão distantes dos grandes centros. Maravilha. O senhor é um homem do interior, veio de Parintins, tem uma vasta experiência lá local, mas tem andado por todo o estado. Queria lhe perguntar o que tem chamado mais a sua atenção em relação à saúde, o que o senhor encontra nos municípios e nas comunidades em si. Eu estava conversando agora há pouco na Fundação de Vigilância e Saúde, numa reunião que estive agora há pouco lá, sobre a importância da presença do Estado. O Estado que eu falo é o poder público, como um todo, né? Nas 3 esferas. A importância da presença desses entes no território. Eu acho que quando chega o governo federal
através do seu superintendente de saúde, quando chega o governo do estado, quando o prefeito está lá com seus secretários, isso dá uma força para que as pessoas possam acreditar que ainda é possível, né, você ter esperança de que dias melhores virão. Então, assim, o que me chama muita atenção é que, às vezes, essas pessoas que estão lá na ponta, há muito tempo não recebem, por exemplo, um representante do governo federal. E o governo federal é quem mais tem investido recursos no interior do Brasil, não é só do Amazonas, não. Ele tem tido um olhar diferenciado para essas pessoas que vivem mais distante e que precisam desse olhar do governo. Antes não. Antes essas pessoas, às vezes, para vir em busca de uma saúde especializada, passam dias viajando, muitas vezes num barco, né, em condições precárias, vêm para a capital, muitas vezes sem ter onde ficar. E com esse olhar, o governo federal está tentando diminuir essa distância, levando a saúde especializada para quem mais precisa. Então, assim, isso tem facilitado muito a atuação, por exemplo, do governo federal no território. Nós estamos com as carretas, hoje ela está em Santo Antônio do Matupi, veja só que alegria, atendendo as mulheres daquela região, do entorno. Já esteve no município de Humaitá, já esteve no município de Lábrea. Então essa carreta está diminuindo as filas de espera, trazendo saúde especializada para quem mais precisa, porque é uma OCI, é um tratamento completo. Você faz desde a consulta até a cirurgia e o pós-cirúrgico. Então, assim, é uma coisa inovadora. O governo Lula tem um olhar diferenciado para esse programa. Isso daí eu diria até que é o xodó do presidente Lula, esse programa do Agora Tem Especialistas. Existem os mutirões também de cirurgias, por exemplo, o município de Itacoatiara recebeu esse mutirão de cirurgia, lá foram realizados mais de 1.000 procedimentos oftalmológicos. O município de Manacapuru já fez mais de 160 cirurgias especializadas, né? Então, assim, é um avanço muito grande que ainda vai chegar aos outros municípios do Amazonas. Maravilha. Eu queria que o senhor comentasse. O senhor assumiu a superintendência em julho de 2025. Isso. Né? Eu queria que o senhor comentasse o que o senhor encontrou, primeiramente, de estrutura e como ela está hoje, como é que a sua atuação, de certa forma, acelerou esse processo de inclusão do atendimento e de ampliação desse atendimento. Na verdade, a superintendência do Ministério da Saúde, ela experimentou um longo período de interinidade. Isso dificultou a interlocução, né, com os demais entes envolvidos na saúde. Por quê? Porque quando você está exercendo um cargo que você não exerce na plenitude, como é o caso de alguém que está ali exercendo o cargo de maneira interina, você não consegue realizar determinadas ações pela falta da legitimidade completa do cargo. Mas, na verdade, depois que nós chegamos lá, nós começamos a perceber que existia um vazio entre a superintendência e a articulação, né, com o território. O que nós fizemos? Procuramos todos os entes envolvidos, nós nos apresentamos na Secretaria de Saúde, na Vigilância, nós fomos nas universidades, nós estivemos em vários locais dizendo que agora nós temos um superintendente que está disposto a participar, né, da construção de uma saúde melhor para todos. A logística do Amazonas é sempre um tema assim, que é um tema a se superar, né? Como é que o senhor está vendo esse processo e que ferramentas o senhor tem hoje para chegar a comunidades que você saindo de Manaus e vai para o interior são dias de viagem? E do interior da sede do município para as comunidades são outros mais dias, né? Como é que é o seu desafio diário nesse sentido? Você sabe de um exemplo bem prático em relação ao que você está falando? A nossa carreta da mulher do programa Agora Tem Especialistas, ela está em Santo Antônio do Matupi, que é no município de Manicoré. Perfeito. Para mim chegar onde está a carreta hoje, eu tenho que pegar um avião para Porto Velho, de lá me deslocar 200 quilômetros numa estrada asfaltada e depois percorrer mais 180 numa estrada de chão. Então você vê que a logística não é fácil, mas o governo federal tem feito um esforço, ele não tem medido esforço para que a gente consiga chegar. Então todas as vezes que a gente precisa ir ao território, nós temos prontamente todo o apoio do governo federal para chegar. Não importa se eu tenho que me deslocar a outro estado para chegar onde está a carreta, onde está o atendimento especializado. O importante
é marcar presença e dizer que o governo federal está presente, está tentando chegar cada vez com mais força lá onde as pessoas estão e que mais precisam de saúde. Maravilha. Nesse sentido, eu imagino que o senhor seja também um fortalecedor, um articulador ali junto ao presidente Lula para a gente finalmente fazer da BR-319 algo trafegável. É uma torcida nossa, né? Eu sou um entusiasta da nossa região, eu sou um amazônida na essência da palavra. Eu costumo dizer que eu não troco isso aqui por nada. Eu saio para viajar, dar uma volta, mas com pouco tempo eu quero voltar para o meu lugar, para o meu espaço. E a gente precisa quebrar essa barreira do isolamento. Sim. Esse isolamento dificulta muito a vida de nós que vivemos aqui na Amazônia. Nós vivemos longe, nós vivemos numa região remota, né? A nossa população ainda precisa de muita assistência e essa barreira do isolamento, ela atrasa muito o desenvolvimento do nosso estado. Eu acho que é preciso que haja, e eu sou entusiasta da questão ambiental, eu sou inclusive especialista em direito ambiental, né? E é uma coisa que eu tenho uma paixão, né? Que eu carrego comigo. Mas a gente precisa mostrar para as pessoas que cuidam da questão ambiental no Brasil que a gente, quebrando esse isolamento, a gente vai ter condições de cuidar, inclusive, com mais precisão dessa região tão remota que é essa nossa 319, que está aí a essa altura do campeonato, com essas chuvas que estão aí, com certeza quase que intrafegável. Maravilha. A sua experiência como vereador de Parintins o catapultou para outros cargos aqui na capital, enfim, no Amazonas. Eu queria que o senhor fizesse um pequeno resumo de como foi sua trajetória política até aqui. Assim, isso vem de berço, né, Marcelo? O meu pai foi eleito vereador a primeira vez no município de Parintins em 1968. Então imagina que foi em plena ditadura militar. Eu com 4 anos de idade, meu pai já era vereador em Parintins, né? Eu muito cedo saí de casa, vim para estudar em Manaus, eu tinha 14 anos, né? Vim para o internato, estudar no colégio agrícola aqui, mas a política nunca saiu de mim. Meu pai foi candidato a prefeito de Parintins em 82, quando Gilberto voltou do exílio, e eu cresci na política, né? E isso nunca... Eu vim aqui, depois eu formei, sou técnico em agropecuária também, fiz um concurso da Emater, trabalhei na Emater durante 5 anos, depois saí, fui para a FUCADA, que era o Centro de Desenvolvimento do Apoio ao Distrito Agropecuário em Manaus, inclusive ela foi extinta, mas a política sempre na minha cabeça. Em um determinado momento, numa vinda minha do meu pai aqui em Manaus, eu disse: papai, eu queria entrar na política, eu queria voltar para Parintins para fazer política, seguir o caminho que o senhor trilhou. E ficou nessa conversa, ele não me disse nada, passou. Aí quando começaram o período das eleições, isso em 92, ele me liga e disse: tu não querias ser candidato? Olha, chegou a época das convenções, tu não vais vir? Eu entendi que era um convite. Sim. Eu retornei a Parintins, eu tinha me afastado desde menino, como eu falei agora há pouco, mas ele me carregou pelo braço e me fez vereador a primeira vez em 92. De lá para cá foi uma trajetória de 20 anos. Nesse intervalo, meu pai se empolgou com a minha eleição de 92, se candidatou a deputado em 94, se elegeu deputado estadual, cumpriu o mandato de deputado estadual e, por conta dessa questão de legenda, ele não conseguiu reeleição, muito embora tenha quase que triplicado a sua votação. Mas, enfim, eu fiz essa trajetória e depois de 20 anos, eu entendi, Marcelo, que eu tinha cumprido com a minha missão no município de Parintins, um município que eu tanto amo, né, como vereador. E eu saí, voltei para Manaus, trouxe meus filhos, trouxe minha esposa, viemos para cá para tocar a vida, botar os meninos para estudar. E eu tinha um projeto que eu tinha começado, que era fazer o curso de Direito. Eu disse: não, eu vou para Manaus, vou terminar os meus estudos. A Franci veio também estudar, meus filhos estudaram, tenho um filho advogado já hoje, o outro está fazendo Direito. Maravilha. E vim tocar a vida, né? Passei pelo comércio, fui dono de restaurante, nós tivemos um restaurante no Vieiralva chamado Escória. Perfeito. Depois recebi um convite do senador Omar, que na época é governador do estado, para compor o seu governo como secretário executivo de Meio Ambiente na antiga SDS, que era a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, e fomos tocando a vida. Nesse intervalo, passei por 2 candidaturas de deputado estadual em 2006 e 2010. Ano passado, disputei a eleição para vereador pela cidade de Manaus. Foi uma alegria imensa disputar essa eleição aqui, foi um desafio novo. Eu costumo dizer que eu gosto mais de campanha do que do resultado da eleição. Né? O processo. O processo é mais interessante. E eu levantei uma bandeira
que me deixou muito feliz. Eu acho que eu contribuí, se eu conseguir tocar pelo menos um amazonense da importância da questão ambiental, sobretudo da questão ambiental urbana, né? De a gente cuidar das cidades que a gente vive. Manaus, por exemplo, é uma cidade que, apesar de estar encravada na floresta amazônica, é uma das piores em arborização do nosso país. Sim. A gente precisa mudar esse quadro, né? E eu bati muito isso na campanha, eu bati a questão dos igarapés. Hoje nós temos aquelas barreiras ecológicas que são importantes para evitar que toneladas de lixo cheguem até Rio Negro, mas não resolve o problema da poluição dos igarapés, né? Então é preciso intervenções muito mais estruturantes e sérias para que a gente possa viver numa cidade mais arejada, uma cidade mais silenciosa, uma cidade mais arborizada, para que a gente possa ter uma saúde mental melhor. Maravilha. O senhor é do PSD. Sou do PSD. Então, o partido do senador Omar, Omar. Que inegavelmente será um dos protagonistas dessa eleição de 2026. Como é que internamente estão os movimentos? Como é que o senhor está sentindo aí o PSD se fortalecendo aí esse ano? Eu acompanho o senador Omar desde quando ele foi deputado junto com meu pai, que nós criamos uma amizade de família, né? A nossa família toda tem uma relação de amizade com o senador Omar. Mas eu costumo dizer que só não vota no Omar quem não conhece o Omar. Porque eu não conheço, eu conheço a política do Amazonas por dentro, desde a época do Gilberto Mestrinho, frequentando os corredores do poder. E eu nunca vi um político aqui no estado do Amazonas mais acessível e com um coração maior do que o do Omar. Quem conhece o Omar, com certeza se encanta com o ser humano que ele é. Um cara simples, um cara acessível, abre as portas da casa dele para todo mundo de forma indistinta. Lá você vê um dia, né, um alto figurão do governo do estado, no dia seguinte você vê um quilombola, você vê um indígena, você vê um caboclo. Então é um homem que abre a sua porta e ouve a todos. E eu sou entusiasta dessa candidatura do Omar, porque acompanhei o seu governo de perto e sei o quanto ele se preocupou com as pessoas, né? Muito mais do que edificar, criar prédios, criar grandes construções, ele cuidou das pessoas, como por exemplo, ele criou o Ronda no Bairro, ele criou o Galera Nota 10, se preocupando com esses jovens que estavam muitas vezes aí na periferia, sem uma perspectiva. Ele criou, por exemplo, o programa de acessibilidade, onde ele botou quartos com acessibilidade para as pessoas com deficiência. Ele cuidou das pessoas, ele foi onde realmente estavam os maiores problemas das pessoas. Eu sou entusiasta, né, de um olhar diferenciado para o ser humano. Maravilha. A sua votação para vereador em Manaus o credencia para ser um dos nomes aí do partido para deputado estadual. A gente já pode fazer essa afirmação que o senhor é pré-candidato? A gente não pode fazer porque é o seguinte, na política tem uma máxima, Marcelo, que diz o seguinte: ninguém é dono de uma candidatura, ninguém é candidato de si próprio. Né? Eu preciso fazer uma construção com o meu partido, eu preciso conversar com o meu líder político. Sim. E saber se esse meu desejo de ser candidato a deputado estadual, né, vai realmente de encontro aos interesses do partido. Né? Você sabe que o Omar, na condição de líder das pesquisas, é um partido que tende a atrair o maior número de candidatos possíveis. Sim. E se eu tiver dentro, né, desses candidatos que caibam dentro do interesse do partido para disputar a eleição, eu deixo meu nome à disposição do partido. E se não for como candidato, certamente será com algum coordenador ali? Eu quero estar na ponta, eu gosto de estar no meio do povo pedindo voto, e eu quero ajudar o senador Omar assim. Maravilha. Tanto como candidato, pedindo voto na condição de candidato, ou então como um cabo eleitoral que vai levar as propostas de governo do senador Omar para que ele possa retornar ao governo e fazer muito por esse povo. Por falar em estar no meio do povo, o senhor faz parte da nação azul e branca, né? A sua camisa não nega, né? O senhor tem uma história com o Caprichoso bem estreita. Eu queria que o senhor falasse aí um pouquinho, contasse essa história pra gente. Marcelo, eu sou das antigas. Eu não tenho uma peça vermelha no meu guarda-roupa. Né? Mas não é uma coisa natural. Eu vou comprar roupa, nunca vem na minha mão uma peça vermelha. Atrai o azul. A nova geração não, né? Já flexibiliza mais, mas eu ainda sou daqueles tradicionais lá do boi. Nós temos uma relação muito estreita com o boi. Eu me lembro ainda garoto, quando os bois brincavam nas ruas de Parintins, e o meu pai sempre levava o Caprichoso para brincar na porta de casa. Os bois brincavam na porta das casas das pessoas, né?
E a lembrança que eu tenho é que nós ficávamos sentados numa janela e o boi brincando ali na rua, na frente de casa, e depois seguia para brincar na casa de outras pessoas. E essa relação vem daí. Meu pai foi presidente do Caprichoso por 2 vezes, né? Eu fui membro do Conselho de Arte do Caprichoso, fui presidente do Conselho de Ética do Boi e fui fundador do Movimento Marujá aqui em Manaus. Perfeito. Esse grande movimento do boi começou numa brincadeira de rua ali na Ica Maceió, que depois passou ali para dentro das dependências do Ministério da Agricultura, depois foi lá para a antiga TV-Lândia, onde é ali o Plaza, né? E culminou com a grande apoteose do boi ali no Sambódromo de Manaus. Então, esse crescimento do movimento bovino aqui em Manaus, eu estive presente em todos os momentos. Então, essa relação com o Caprichoso e com o Festival de Parintins como um todo, eu não posso deixar de reconhecer a importância do contrário, né? O que seria do festival, né, ser um garantido, o que seria do garantido ser um caprichoso. Então, e isso foi importante, criou uma identidade cultural para nós, amazonenses, porque antes desse advento do crescimento do festival, nós não tínhamos uma identidade cultural. Inclusive, naquela altura, chamar para um de nós de índio, muitas vezes ofendia. E hoje nós temos orgulho de dizer, eu realmente carrego no meu peito o sangue indígena. Perfeito. Né? A gente pode dizer, então, vamos supor que o senhor é candidato a deputado estadual. A cultura, o meio ambiente, a educação em si, a própria saúde, seriam suas bandeiras de campanha e de possível mandato? Sim, com certeza. Eu, na condição de parintinense, eu tenho que carregar a bandeira da cultura, né? Que deu essa identidade para nós, mas eu tenho uma paixão pela questão ambiental e agora, atuando na área da saúde, eu quero fazer esse link de que ninguém consegue ter saúde se nós não vivermos num ambiente saudável. E isso, uma coisa leva a outra. A gente conversava aqui nos bastidores que a questão ambiental gera uma educação de saúde, né? Gera saúde na população e assim sucessivamente. Como é que o senhor vê hoje a população amazonense, o senhor que anda aí por todos os municípios, todas as calhas do Rio, né? É certo que há uma evolução na educação ambiental, tanto na capital quanto no interior, há uma evolução na questão da percepção da importância da saúde. Como é que o senhor tem enxergado o povo amazonense em si? Interessante, essa pergunta me remete à eleição passada, né, 2024, que eu trabalhei muito essa questão ambiental. Na verdade, eu só trabalhei a questão ambiental na minha campanha. Eu tentei alertar a nossa população para as mudanças climáticas que estão cada vez mais presentes nas nossas vidas, que tem afetado, inclusive, a questão da saúde pública, né, com aquelas ondas de fumaças, né, que tem afetado a questão respiratória das crianças, dos idosos, sobretudo. Mas dizer para vocês que a gente ainda precisa avançar muito nessa questão da educação ambiental. Né? A gente precisa fortalecer isso nas escolas, porque a partir do momento que uma criança, e nós conversávamos agora há pouco, chega em casa e vê o pai fazendo alguma coisa que é ecologicamente incorreta e se é chamada a atenção por uma criança, por um filho, isso vai calar muito dentro dele. Então, a gente precisa avançar desde a formação, né, escolar, passando por casa também, pela educação dos pais, esses que já têm um pouco dessa formação da importância do meio ambiente, e dizer que nós vivemos aqui num local que é nosso dever cuidar da preservação ambiental. E quem mais cuida somos nós, que somos do interior, que vivemos lá. O caboclo não desmata. O caboclo procura viver em plena interação com a floresta. É isso que eu pretendo fazer um dia, viu, Marcelo? Maravilha. Retornar para minha Parintins para viver em contato com a natureza e tocar minha vida lá, minha velhice lá perto dos meus. É certo que Manaus já virou um reduto político seu com essa expressiva votação, mas também Parintins continua sendo ali a sua base também, não é isso? Sendo. Nós temos uma participação na política local desde 1968, então é natural que nós tenhamos uma referência política no município, tanto que eu saí da política, mas eu tenho um irmão que é vereador em Parintins hoje, né? Meu pai passou pela Câmara, inclusive o único caso de pai e filho, presidente da Câmara de Parintins,
foi eu e meu pai. Meu pai também foi presidente da Câmara de Parintins. Daí já tenho um irmão lá na Câmara Municipal, então a nossa presença na política de Parintins, nos últimos 50 anos, ela é bem ativa e bem participativa. Maravilha. Para você que está chegando agora, nós estamos na estreia do CDP Especial Eleições 2026, recebendo Henrique Medeiros, que é superintendente de saúde aqui no estado do Amazonas, enviado do Ministério da Saúde do governo federal. Henrique, tirando um pouco a personagem, a pessoa do superintendente, do político, o que o Henrique, pessoa, pai, esposo, costuma fazer nas horas vagas? O que ocupa o seu tempo? Eu sou um cara muito caseiro, ultimamente. Eu saio, eu encontro amigos, eu acho que as amizades são fundamentais na vida da gente, né? O que seria da vida da gente se não fosse os nossos amigos que nos cercam, que nos fazem rir, que dividem as dores. Mas eu sou muito família, eu sempre tenho, minha esposa está aqui, a França está aqui, minha família me acompanha para todo canto. Eu vivo em casa praticamente, tem final de semana que eu, quando chego do trabalho, eu só saio de casa na segunda para ir trabalhar novamente, né? Então, assim, eu sou muito ligado à minha família, a meus pais, que ainda são vivos. Meu pai tem 91 anos, mora em Parintins, minha mãe vai fazer 90 esse ano, estão lá com saúde. Eu tenho 10 irmãos, nós somos 11 ao todo, então eu sou um cara muito família. Assim, eu não consigo me ver sem estar cercado ali eu fui crescido numa família muito numerosa, então, pro lado que eu olho, eu sempre tinha um irmão, sempre tinha um tio, sempre tinha um primo, né? E eu tenho minha família, tenho 2 filhos, um é advogado, o Pedro, meu filho mais velho, tem um outro que está com 20 anos, já está fazendo direito também, seguindo o nosso caminho aí, e dizer para você que eu sou extremamente feliz e que eu tenho um projeto de vida no futuro. É voltar para minha terra, para minhas raízes, porque lá, eu quando dobro uma rua, eu costumo dizer que eu sei que eu vou encontrar na janela da casa. Perfeito. Então ali eu me realizo, eu sou apaixonado por Manaus, foi a terra que me recebeu ainda menino, e aqui eu conquistei grandes coisas na minha vida, né? Mas o meu cantinho é Parintins, eu pretendo no futuro retornar e tocar minha vida lá, perto dos meus, né, das pessoas que cresceram comigo, das famílias que eu vi se formarem ali, e eu acho que isso é que completa o ser humano. Maravilha. 2026 é um ano especial, além das eleições que vão ditar aí o futuro da nação nos próximos 4 anos. É tempo de Copa do Mundo também. O senhor acompanha o futebol, tem expectativa? Como é que o senhor tem visto aí essa movimentação? Os meus amigos e a minha família até gozam um pouco de mim, porque eu sou muito mais ligado com o futebol amazonense do que com o futebol do eixo Rio-São Paulo. Ah, né? Maravilha. E assim, eu fico ligado, eu sofro quando o Amazonas está lá na segunda divisão do Brasileiro. O São Raimundo, quando esteve lá durante muito tempo. Eu acompanho nossos times da Série C, eu acompanho o campeonato amazonense e eu sou entusiasta, eu sou torcedor do Nacional, sou nacionalino, mas quando eu vejo um time amazonense lá numa disputa nacional, eu tô lá sofrendo, torcendo, isso é uma coisa minha. Eu não consigo, eu sou vascaíno, né? Somos dois. Mas se tu me perguntar o time do Vasco hoje, eu não sei te dizer o time do Vasco. Né? Mas o futebol amazonense começou o nosso campeonato estadual aí, o meu nacional está liderando aí. Está nas semifinais agora, já está nas semifinais. E assim, eu sou entusiasta do futebol, eu adoro, né, quando nós tivemos a Copa aqui em 2014, foram momentos muito felizes, eu assisti alguns jogos da Copa do Mundo, e isso me marcou profundamente, porque eu sou um entusiasta do futebol como um todo. Maravilha. Mas o futebol amazonense é o que me prende. Então eu vou aprofundar nesse sentido aí. A gente tem visto aí desde 2013, com a fundação do Manaus, depois Amazonas, Manauara, essa nova leva de clubes de futebol, e vai muito na sua praia, que é a questão que eu falo assim, tudo é gestão, né? Se há uma boa gestão, há sucesso. Né? Como é que o senhor tem visto aí essa nova safra de times, sendo que o Nacional, como o maior campeão do Amazonas, continua ainda aí como protagonista? Como é que o senhor tem visto esses últimos anos do campeonato? Sim, a criação desses times que você citou agora, Amazonas, Manaus,
Manauara e até o próprio Parintins Rio Preto, Uhum. é uma prova de que com gestão a coisa avança, né? O Nacional teve que se espertar, porque o Nacional, como um time centenário, um time de reconhecimento nacional, lá na década de 80, 70, 80, Manaus era protagonista no futebol nacional, você sabe disso. Sim. Mas passou muito tempo, né, praticando futebol amador, sem aquele olhar profissional. Com a chegada desses novos, esses times tiveram que se espertar, os tradicionais da noite, porque senão fica para trás. Sim. Né? Então é possível fazer um futebol, e eu acho que nós precisamos de entretenimento, nós vivemos longe dos grandes centros, os shows chegam para os shows de artistas nacionais, chegam para cá muito raramente, quando chegam são muito caros, então a gente precisa pelo menos de ter bons times para disputar campeonatos nacionais. A gente vê jogando aqui na Arena um Flamengo, um Fluminense, um Vasco, um São Paulo, um Atlético, um Corinthians, para que a gente possa ter entretenimento. Eu lembro que quando eu era garoto estudando em Manaus, eu vinha do Colégio Agrícola para assistir jogo no Vivaldão. Né? Saudoso Vivaldão. Saudoso Vivaldão. Né? Eu assisti aquele jogo Fast Cosmos. Uhum. Eu tinha 14 ou 15 anos, eu tinha acabado de chegar em Manaus, eu me lembro esse dia perfeitamente. Nós saímos do Agrícola, pegamos uma carona até o Coroado, pegamos um ônibus do Coroado até a Constantino Nery para assistir. Deu um temporal que cada pingo de chuva enchia um ponte. Foi uma chuva torrencial e eu nunca esqueci esse jogo. Então, assim, engraçado. Você, quando tem bons espetáculos, a casa enche, Sim. casa lota. Sim. Então, o amazonense gosta de futebol. O que está faltando são os bons times, competitivos, para que a gente possa voltar ao estádio nos fins de tarde de domingo para assistir um bom futebol. A casa lota e movimenta a economia. Movimenta a economia, movimenta ali o entorno do estádio, e todo mundo ganha, né? Com o espetáculo. Exatamente. Se eu falar de Cosmos, para quem não sabe, foi a visita do Pelé aqui, né? Pelé esteve na Copa de 70. O Pelé... Uhum. Ele não veio com Cosmos, não? Eu não lembro, mas eu me lembro bem uma lembrança que eu tenho do Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto maravilha. Torres, eu me lembro que Sim, esteve com sim. o Cosmos aqui. Sim. Eu tenho uma lembrança muito boa do Vivaldão, que foi o clássico Vasco e Flamengo. De um lado, do Vasco, Edmundo, e no Flamengo, Romário. Né? Eu vivi isso, vascaíno que sou, e a gente ganhou de 3-2, de virada. Então foi o selo ali, eu quero ser vascaíno, realmente. Sabe qual foi uma lembrança que eu tenho do Vivaldão, engraçado? É voltada mais uma vez para o futebol amazonense. Quando o São Raimundo estava no auge, ele veio fazer um jogo aqui pela Copa do Brasil com o São Paulo. Sim. E o São Raimundo ganhou aquele jogo de 2-0, inclusive o Delmo fez um gol de cabeça. Sim. E teve um momento do jogo que o São Raimundo dominou a bola por quase 4 minutos. Botou São Paulo na roda. Botou São Paulo na roda e eu vi o Vivaldão todo gritando olé, olé, olé. Esse foi um dos momentos mais felizes que eu vivi dentro do Vivaldão. Maravilha. O senhor, como nacionalino que é, com o nosso presidente Saulo Viana, né? A gente tem o Manaus também como presidente Luiz Mitoso, vereador também. Como é que o senhor vê essa questão de homens políticos experimentados na gestão à frente de clubes importantes no estado e que, de certa forma, têm um poder maior de articulação com patrocinadores, com grandes empresas que podem bancar? No caso do Nacional, trouxe o Hernânio Brocador aí, tá? E o Camisa 9 arrebentando no campeonato. Como é que o senhor vê essa relação de homens de poder na presidência dos clubes? Isso fortalece os clubes? Eu acho que fortalece e abre portas, né? Eu não acredito que algum homem público vá se tornar um cartola do futebol, um presidente do clube, para barganhar politicamente. Eu acho que nós ainda não chegamos nesse nível aqui, né, esse ponto. Eu acho que eles vão muito mais pela paixão. Pela paixão. Né? Pela paixão. O Saulo é um apaixonado pelo Nacional, como o Mitoso é um apaixonado hoje pelo Manaus. Ex-presidente do Nacional. Ex-presidente do Nacional, né? E assim, mas eu acho que é pela paixão mesmo. Isso é importante. Abre portas, eles conseguem atrair patrocínio e transformar esse futebol amazonense que vem numa pegada cada vez melhor. Maravilha. Superintendente, o nosso papo está seguindo aqui para a reta final. Eu quero desde já, assim que for confirmada a sua possível candidatura
pré-candidatura a deputado estadual, volte aqui com a gente, para que o senhor possa, já falando como pré-candidato, expor aqui as suas bandeiras e o seu plano de atuação na Assembleia Legislativa. E eu gostaria que o senhor deixasse agora um recado aí para quem está nos assistindo, que está conhecendo pela primeira vez o Henrique Medeiros, ou que já lhe acompanha há muito tempo e está torcendo aí por essa caminhada aí rumo à Leã. Tá, Marcelo, eu quero primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando aqui da Central do Poder Especial Eleições 2026, dessa sua primeira edição, né? E agradecer a você que está nos assistindo e dizer que o Henrique Medeiros é um caboclo do interior que não desiste nunca. A gente está sempre lutando, está procurando aprender, está procurando, e hoje, na condição de superintendente do Ministério da Saúde, nós temos trabalhado muito para que a saúde possa chegar, sobretudo, naquelas pessoas que vivem mais distante dos grandes centros, onde a saúde especializada dificilmente chega. E esse é o mote do governo Lula, é chegar com a saúde especializada em quem mais precisa, diminuindo filas, diminuindo o tempo de espera e levando, sobretudo, esperança para essas pessoas. Maravilha, eu lhe desejo muita saúde, muita sorte e determinação aí nesse seu desafio diário, que é percorrer os nossos rios do Amazonas em direção à população que precisa de saúde, articular lá em Brasília junto ao presidente, mostrar para ele a grande necessidade que nós temos aqui. Desejo sucesso e espero lhe encontrar aí nos estádios esse ano ainda, torcendo pelos nossos Marcelo. Muito clubes. Obrigado pela oportunidade. Seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado. E você que acompanhou essa nossa estreia do CDP Eleições 2026, fique ligado, porque nas próximas semanas nós estaremos trazendo aqui convidados especiais como o nosso superintendente para bater um papo com a gente, para você conhecer um pouco mais da pessoa pública e também da pessoa diária, familiar que ele é. Eu peço que você se inscreva no canal do Central do Poder no YouTube, ative o sininho para você ficar sabendo sempre quando nós lançarmos as novas edições e compartilhe esse conteúdo com os seus familiares e amigos para que outras pessoas também tenham acesso a histórias vencedoras como é o nosso Henrique Medeiros. Fique conosco, o Central do Poder fica por aqui, nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá!